Galerinha, vamos lá. Bom, isso daqui é a revisão parte 2, tá? A parte 1 a tia repostou novamente no grupo e agora a parte 2. Bom, o que é que acontece? Nosso conteúdo para a prova bimestral vai ser o quê? Vai ser o capítulo 8 e o capítulo 9 só vai ser a parte das frações. Tanto com os denominadores iguais quanto denominadores diferentes, operação de soma, subtração e multiplicação e divisão, ok? E também vai ter aquela de transformar os números mistos para os impróprios, tá bom? Então vamos lá. Bom, no nosso plano cartesiano, a gente lembra que existem dois eixos, tanto o Y, que é a retinha em pé, aquela que acorda com 100% de disposição na segunda-feira, e a retinha deitada, que é a chamada reta preguiçosa, se chama o eixo X, tá bom? O eixo X e o eixo Y possuem dois eixos. Vamos supor que a tia queira localizar dois pontos. Primeiramente, o A, ele está no 2 e no 3. O B está no 3 e no 2, tá? Isso é o contrário. Bom, primeiramente a gente sabe que o primeiro número representa quem? A reta preguiçosa. E o segundo, a reta corajosa, o eixo corajoso, desculpa. O eixo preguiçoso e o eixo corajoso, tá? Então, o 2, ele vai estar localizado bem aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Deixa eu te botar logo isso aqui. 5. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, a gente sabe que o 2 está no X, ó. Então, a gente olha aqui no X. E o 3 no Y. Então, tá bem aqui meu ponto A. Meu ponto B, o 3 no X e o 2 no Y. Tá aqui, ó, o meu ponto B. Ok? Então, tá aqui os meus dois pontos, tanto A quanto B. Agora, eu vou dar aqui uma apagadinha para a gente fazer outro exemplo de mais dois pontos. O ponto M vai ser igual a 1, 2. E o ponto N vai ser igual a 3, 3. Pronto. O M, ele tá onde? Aqui o primeiro é a reta preguiçosa e a segunda a reta corajosa, tá? O eixo preguiçoso e o eixo corajoso. Então, vamos lá. O 1 tá bem aqui, ó, do X, e o 2 no Y. Tá aqui. Ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só para poder enumerar. Tá aqui o meu ponto M. E meu ponto N tá no 3, 3. Tá bem aqui. Meu ponto N. Pronto. Localizei mais dois pontos. Ok? Se vocês tiverem mais dúvidas ainda em relação ao plano cartesiano, por favor, perguntem, tá? Aqui a tia tá mostrando como localizar. Vai ter questões que eu vou perguntar dos polígonos, o que é que vai acontecer. Vocês vão primeiramente localizar os pontos que nem a tia ensinou aqui, e depois vocês vão ligar um ponto ao outro, ó, para saber qual figura vai ser formada. Tá certo? Vamos agora para a parte de operações com fração. Na parte de operação com fração, a gente vai ter dois casos. Primeiro, denominadores iguais e o segundo, denominadores diferentes, tá? Primeira coisa, quando acontece com os denominadores iguais, o que é que acontece? A gente repete o denominador, ó, já repetiu, e efetua a operação com o numerador. Ou seja, se eu tiver 3 mais 4, como é que fica? Fica 7. Então, o valor dessa minha operação vai ser 7 sobre 7 sextos. Ok? Por quê? Porque os denominadores são iguais. Então, eu só repito. Outro exemplo. Se eu tiver 5 10avos menos 2 sobre 10 também. Como é que vai ficar isso? Denominadores iguais, eu repito meu denominador e subtraio o meu numerador. 5 menos 2 é quanto? 3. Outro exemplo. Se eu tiver 10 sobre 15avos menos 3 sobre 15.
Como é que eu faço? Denominadores iguais eu repito e efetuo a subtração com os meus numeradores. 10 menos 3 é igual a 7. Pronto. Agora, quando acontecer de eu ter isso daqui, ó. O que acontece? Denominadores diferentes, tá? Então, quando acontecer isso, a gente vai precisar usar quem? O famoso MMC. 2 e 3, tá? Sempre tem que vir na decomposição os menores números, os menores para os maiores. E sempre na parte dos divisores, que é aqui, ó, tem que ficar quem? Os números primos. Só pode ser decomposição com números primos, os divisores, ok? E o 2 é o único número primo que é par. Nunca esqueçam disso. Então, coloco aqui 2, que é o menor número. 2 dividido para 2 é igual a quê? A 1. Não posso envolver os números decimais aqui, tá? Para quem tenha dúvida nisso. Por quê? Porque nessa decomposição só são os números naturais. E os números naturais são o quê? São os números inteiros positivos. Então, o 3 eu não posso dividir para 2 aqui. Por quê? Porque dá um número decimal, não é um número natural, ok? Então, eu repito novamente. Agora, eu vou poder usar quem? Vai dar quanto aqui agora? O 3, tá? Aí fica 1, 3 dividido para 3, igual a 1. Nosso MMC é a multiplicação desses divisores que a gente encontrou, tá? 2 vezes 3 é igual a 6. Então, meu novo denominador, para ser igualzinho, vai ser igual a quem? 6 mais 6. Tia, porque a senhora colocou 2 vezes. Por quê? Por quê? Tem 2 frações, tá vendo? 1 e 2. Tem 2 frações, por isso que eu coloquei 2 partes de frações também, ó. 1, 2. Se vocês puderem fazer essa marcação, vai auxiliar muito o entendimento de vocês, ok? Agora, o que é que eu faço? Eu pego meu novo denominador, primeira em relação à primeira, divido pelo meu denominador atrás, o passado, que no caso 6 dividido para 2 é igual a quanto? Igual a 3. Ó, divido. E o resultado eu multiplico pelo numerador. 6 dividido para 2 é igual a quanto? 3. E 3 vezes 1 é igual a 3. Por quê? Porque qualquer número multiplicado por 1, como 1 é o elemento neutro da multiplicação, sempre vai dar ele mesmo. Tá bom? Fiz isso com a primeira fração. Agora vamos fazer com a segunda. Pega-se meu denominador que eu encontrei, divido pelo denominador e o resultado eu multiplico pelo numerador. 6 dividido para 3 é igual a quanto? Igual a 2. E 2 vezes 1 igual a 2. Pronto. Chegamos onde queríamos. Agora que estamos com os denominadores todos iguais, bonitinho, como é que a gente vai fazer? Efetuar a operação com o numerador e repetir o denominador. Ou seja, repetir o denominador, 3 mais 2 é igual a quanto? 6. Então, ficou 6 sobre 6. Pronto. Consegui efetuar a minha fração. Por isso que a gente faz o MMC, para facilitar, para melhorar, para a gente conseguir resolver. Tá bom? Então, isso são operações com os denominadores iguais e os denominadores diferentes que a tia trouxe para vocês. Agora, vamos ver um exemplo. E outra coisa que eu quero que vocês lembrem, toda vez que acontecer isso aqui, ó, 2 mais 1 meio. Como é que eu vou fazer isso, tia? Toda vez que o número estiver sozinho, é como se ele estivesse com 1. Lembrem que o 1 é o best friend dos números. Sempre quando você vê que, meu Deus, o 2 está sozinho, tá? Não. O 1 tá lá dando apoio para ele. O 1 tá bem aqui, ó, invisível. Parece que ninguém tá vendo, mas ele tá lá, tá bom? E quando eu for fazer o MMC do 1 e do 2, toda vez que eu for fazer o MMC de um número com 1, sempre vai dar ele mesmo, ó. Confiram para vocês verem, ó. 1 e 2. Vem 1 por 2, 1 e 1. Pronto, MMC 2. Então, aqui vai ser 2 mais 2. Quando acontecer isso, ó, eu pego, divido pelo meu denominador passado, ó, primeira fração e segunda fração. Primeira fração e segunda fração. 2 dividido para 1, 2. E 2 vezes 2 é igual a 4. Mesma coisa eu vou fazer com a segunda fração. Pego 2, divido por 2, vai dar quanto? 2. E 2 vezes 1, 2.
Pronto. Aí, o que é que acontece? Caiu no caso de denominadores iguais, que a gente só repete e efetua a operação com os numeradores, ou seja, 4 mais 2 é igual a 6. Então, tá aqui, tá bom? Agora, vamos ver um pouco sobre multiplicação de fração. Como é que a gente faz isso, tia? Que eu não lembro mais. Pronto. Vamos supor que eu quero calcular 1/2 de 1/2. Como é que eu vou fazer isso? Uma multiplicação. Toda vez que acontecer isso, a gente troca esse por sinal de vezes. Ou seja, vai ser 1/2 vezes 1/2. O que é que acontece agora? Em multiplicação de frações, a gente multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Ou seja, 1 vezes 1, 1. E 2 vezes 2, 4. 1/4. Ok? Se eu tivesse aqui 1/3 de 1/3, como é que eu faria? Trocaria o por sinal de vezes, ou seja, ficaria 1/3 vezes 1/3. Como é que é isso aqui? 1 vezes 1, 1. E 3 vezes 3, 9. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Ok? Desculpa. Pronto. Agora vamos para a divisão de fração, tá bom? Se eu tiver 1/6 dividido para 3/4. Como é que eu faço? Sempre em divisão de fração, o que é que vai acontecer? Só ajeitar esse 4. Aqui é a primeira fração e aqui é a segunda fração. Eu vou repetir a minha primeira fração, ó, 1/6, e vou multiplicar pelo inverso da segunda, ou seja, quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. Se eu tenho 3/4, o inverso dela vai ser o quê? 4/3. Tá vendo? O 4 estava embaixo, foi para cima, o 3 estava em cima, foi para baixo. Tá aqui. Aí agora, só fazer a regrinha da multiplicação de fração. Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Ou seja, 1 vezes 4, 4. E 6 vezes 3 é igual a 18. Tá bom? Outro exemplo. Se eu tiver aqui 1/5 dividido para 2/5. Como é que eu vou fazer? Eu repito a minha primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, o inverso de 2/5 é 5/2. Aí eu efetuo numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 5 vezes 1, 5. E 5 vezes 2, 10. Pronto. Ok? E outra coisinha que eu queria lembrar para vocês é como fazer a transformação de números mistos para frações impróprias. Exemplo, se eu tenho aqui 2 inteiros e 1/6. Como é que eu vou fazer essa transformação? Vai ser como? Eu multiplico o meu denominador pelo número inteiro, ó. 2 vezes 6, 12. E o resultado eu somo com esse numerador aqui, que no caso é 1. 2 vezes 6, 12. Mais 1 aqui igual a 13. E repito o meu denominador, que no caso é o 6. Tá bom? Outro exemplo. Se eu tiver 3 inteiros e 1/5. Como é que vai ficar isso? Eu multiplico isso daqui, ó, o denominador pelo número inteiro. 3 vezes 5 dá quanto? 15. E o resultado eu somo com esse numerador. 15 mais 1 igual a 16. E repito o meu denominador, que no caso aqui não é 5, então eu repito aqui novamente, 5. Ok?